Olá, Bunnies! E sejam bem-vindos a mais uma Freaky Friday do especial de Halloween. Neste caso, a última Freaky Friday do especial Halloween. Sim, já passou um mês desde que começamos as Freaky Fridays. Como vocês sabem, este mês o tema das Freaky Fridays foram os Warren, ou as investigações feitas pelos Warren, e este é o último caso. Antes de mais, eu queria pedir para vocês subscreverem, por favor, aqui o canal do Da Bunny Boudoir no YouTube, deixarem o like neste vídeo e, se possível, partilhar com os vossos amigos, ajuda sempre a divulgar o canal, divulgar os vídeos, a chegar a novas pessoas. Outra coisa que eu também queria era que vocês subscrevessem o Facebook do Da Bunny Boudoir e também o Instagram do Da Bunny Boudoir. Lá eu publico várias fotos, algumas relacionadas com os vídeos, outras relacionadas com outras coisas. É outro tipo de conteúdo, mas também tem a ver com estes vídeos. Eu dou alertas para quando os vídeos vão sair. Às vezes faço perguntas sobre temas que vocês possam querer ver no canal. Portanto, é sempre importante se vocês puderem seguir-me lá. Então, como eu vos disse, durante este mês nós estivemos a falar sobre os casos investigados pelo Ed e pela Lorraine Warren. No primeiro vídeo falamos do caso do filme The Conjuring, a história real por trás desse filme. No segundo caso falamos de uma história assustadora da assombração no Connecticut, que é uma história muito bizarra, muito macabra, com contornos bem estranhos. E na semana passada falamos do caso que vai dar origem ao terceiro filme do The Conjuring, que é o caso do The Devil Made Me Do It, o diabo obrigou-me a fazê-lo, ou o diabo obrigou-me a matar. É um caso também muito estranho, muito bizarro, e se vocês não viram, há uma lista de reprodução do especial Halloween, onde vocês podem ver. Este mês eu lancei também 2 vídeos relacionados com maquilhagem, um onde ensinei a fazer sangue falso, se vocês quiserem usar para as vossas maquilhagens de Halloween e não tiverem sangue falso à mão, podem seguir essa receita e conseguem um sangue falso interessante. E também lancei esta semana o tutorial da minha maquilhagem de zombie, a única maquilhagem que fiz este Halloween, e eu espero que vocês gostem e que vão ver também. O caso desta semana era o caso que eu mais queria trazer para esta série, foi com este caso que eu me lembrei de fazer esta série. É um caso que tem um certo impacto em mim. Eu soube deste caso há muitos anos, quando vi um filme sobre este caso. E desde então, esta é talvez a história de fantasmas e assombrações e essas coisas que mais me assusta de todas as histórias que eu já ouvi, de todos os casos que eu já vi. É o que mexe mais comigo. Eu sinto até uma certa ansiedade de falar deste caso e de investigar coisas sobre este caso, então não sei explicar. Até já sonhei com a casa deste caso, que não costuma acontecer. Sabem que eu pesquiso muito deste tipo de casos, sabem que eu vejo muitos vídeos e tal. Nunca sonhei com nenhum deles, exceto com este. E é um caso que me marca muito, eu não sei explicar porquê, mas eu sinto, sei lá, uma certa energia negativa relacionada com este caso, o que é muito estranho. Não é normal para mim acontecer isso, mas com este caso acontece. E este caso foi o caso que tornou os Warren conhecidos, foi o caso que meteu os Warren na boca do mundo. Portanto, é um caso que é muito, muito famoso. É considerada uma das casas mais assombradas em todo o mundo. É provavelmente a casa assombrada mais famosa do mundo. E é, obviamente, a casa de Amityville. Já estou nervosa. Mas eu vou-me tentar acalmar e vamos então conhecer a história desta casa. Esta é a história de 2 famílias que buscavam a sua vida de sonho numa magnífica casa em Rhode Island. Uma delas encontrou um destino cruel e macabro. A outra encontrou espíritos malignos e vingativos que se entranharam nas paredes da casa, levando-os a fugir apenas 28 dias depois de se terem mudado. Esta é a história de uma casa, a casa assombrada mais famosa do mundo. Esta é a história do terror em Amityville. O arrepiante caso deste vídeo começa na pacata vila de Amityville, no estado de Nova York. Mais precisamente, na casa número 112 da Ocean Avenue. Era uma grande casa de estilo colonial holandês, com o seu próprio cais com vista para o rio.
E, em 1965, para essa casa mudou-se a família DeFeo. E eu só quero dar aqui um pormenor sobre a casa, uma curiosidade, se vocês quiserem, sobre a casa que eu vi enquanto estava a pesquisar, é que as coordenadas de GPS desta casa têm o número 666, que é considerado o número do demónio. É muito bizarro, gente, a sério. Tudo nesta casa é bizarro, mas eu achei esse pormenor bastante interessante e curioso. É só um pequeno detalhinho sobre este caso. A família DeFeo, eles tinham descendência italiana e eles eram constituídos pelo Big Ronnie DeFeo, a mulher dele, a Louise, e os seus 5 filhos. Ronald, também chamado de Butch, a Dawn, a Allison, o Mark e o John Matthew. O Butch, ele foi o primogênito do casal, nascido em 1951, e o facto de ser o primeiro filho e ser homem não foi fácil para ele. O Big Ronnie, o pai, ele, como era de descendência italiana e tinha aquela ideia muito machista do mundo, então ele esperava grandes feitos do primeiro filho dele, ainda por cima tinha nascido homem. E pelo que se sabe, ele era bastante abusivo para com o Butch, tanto psicologicamente como fisicamente. Ele batia muitas vezes no filho. Os amigos do filho, eles chegavam a dizer que tinham medo de ir à casa porque ele era agressivo para com o Butch e estava-lhe sempre a bater, sempre a discutir com ele, então os amigos dele nem queriam ir lá porque havia sempre discussões e esse tipo de coisas. O Butch, ele também sofria de bullying na escola por ter excesso de peso e então ele era muitas vezes gozado pelos colegas. E a certa altura da sua vida, enquanto ainda era adolescente, o Butch ele começou a consumir metanfetaminas, o que o ajudou com a perda do peso, mas criou-lhe um vício grave em drogas. A vida dos DeFeo era, segundo muitos, uma fachada perpetuada pela sua luxuosa casa de família, com imagens religiosas espalhadas pelo jardim. Mas dentro de portas existiam abusos constantes por parte de Big Ronnie, abusos que recaíam muitas vezes sobre Louise, mas maioritariamente sobre Butch. Então, numa noite, uma nuvem negra abateu-se sobre a casa. Era a madrugada do dia 13 de novembro de 1974. Tudo estava silencioso na casa 112 de Ocean Avenue e, por volta das 3 da manhã, 9 tiros foram disparados, matando Big Ronnie, de 44 anos, Louise, de 42, Dawn, de 18, Allison, de 13, Mark, de 12 e John Matthew, de 9. Às 6h30 da manhã, Butch DeFeo entra aflito num bar chamado Henry's Bar e grita: "Ajudem-me! A minha mãe e o meu pai foram baleados." Um homem chamado Bobby Kels, que estava no bar nessa altura, e ele era o melhor amigo do Butch. E ele ficou um bocado confuso com aquilo que o Butch estava a gritar e perguntou-lhe se ele tinha a certeza que os pais tinham sido baleados, se eles não estavam só a dormir. Mas o Butch disse que sim, que tinha a certeza absoluta que eles tinham sido baleados e que precisava de ajuda, que eles tinham que ir para a casa. Então, eles os dois e mais 4 pessoas que estavam no bar naquela altura, incluindo o dono do bar, dirigiram-se para a casa 112 em Ocean Avenue. A casa estava envolta em silêncio, com exceção dos latidos assustados de Shaggy, o cão da família. E lá dentro jaziam os corpos da família DeFeo, voltados de cabeça para baixo, ainda nas suas camas. Nos dias que se seguiram aos assassinatos, obviamente que a polícia queria saber o que é que tinha passado e eles iam interrogar o Butch, porque ele era o único sobrevivente da família. Então ele deu várias versões, ele mudava muitas vezes as versões do que é que tinha acontecido. E uma delas foi que o pai, o Big Ronnie, ele estava envolvido com a máfia italiana e que os assassinatos teriam sido um ajuste de contas da máfia. Só que, na pacata vila de Amityville, ninguém parecia ter dúvidas sobre o verdadeiro culpado dos terríveis assassinatos. Para eles, quem tinha morto a família DeFeo tinha sido Butch DeFeo.
O Ronnie Butch Jr. DeFeo, de 23 anos na altura, era o único sobrevivente do massacre na casa. E as pessoas da vila descreviam-no como sendo um jovem problemático que tinha muitos problemas com drogas e álcool e que era uma pessoa com comportamentos violentos. Além disso, as pessoas sabiam dos problemas que ele tinha com o pai e para elas era óbvio que tinha sido ele a matar toda a gente. E pouco tempo depois dos interrogatórios terem começado, o Butch DeFeo, ele acabou por confessar os assassinatos da família. E foi aí que a história se tornou ainda mais bizarra, com vários acontecimentos que os investigadores não conseguiam compreender ou justificar. Em primeiro lugar, a família foi assassinada com tiros de caçadeira, uma arma bastante ruidosa e que seria facilmente ouvida pela vizinhança nas horas mais silenciosas da noite. No entanto, nenhum vizinho ouviu nada a não ser o cão da família a ladrar por volta das 3:15 da manhã. Outro facto inexplicável foi a posição em que foram encontrados os corpos, nas suas camas, de cabeça para baixo. Nenhum deles parecia ter acordado com os tiros, o que seria impossível, tendo em conta que 6 pessoas morreram nesse dia em quartos diferentes. A polícia chegou a colocar a questão dos corpos terem sido movidos após a morte e colocados naquela posição, mas a investigação provou que os corpos estavam precisamente no local onde foram mortos e que ninguém lhes mexeu após os assassinatos. Colocou-se então a hipótese de Butch ter drogado a sua família, mas as autópsias não encontraram vestígios de nada nos seus organismos. 9 tiros foram disparados no silêncio da noite, mas ninguém ouviu, ninguém se mexeu, ninguém tentou fugir. E aqui começou o grande mistério dos assassinatos dos DeFeo. Como é que uma pessoa sozinha conseguiu matar 6 pessoas dentro de uma casa sem que elas tivessem acordado e sem que ninguém na vizinhança tivesse ouvido os tiros de caçadeira? Não havia silenciadores, que eu acho que não há para caçadeiras. A caçadeira usada, eles fizeram testes, os investigadores, com ela e era muito ruidosa. Eles disseram que dava para ouvir os tiros a 4 blocos de distância. Ninguém ouviu nada, as pessoas que estavam na casa não estavam drogadas, não se mexeram, ou seja, vocês imaginem, se vocês estão numa casa e estão a disparar tiros dentro da vossa casa, à noite, onde está tudo silencioso, alguém teria que ter acordado, ainda por cima porque uma das pessoas, a Dawn, ela foi assassinada no andar de cima, ou seja, ela própria podia ter acordado e ter-se escondido ou mexido, mas ninguém ouviu nada, todos eles estavam voltados de barriga para baixo, ali como se estivessem a dormir. Este é um facto que ninguém, até os dias de hoje, consegue explicar. E depois do Butch ter confessado o assassinato, é aí que ele dá o seu intrigante testemunho sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Segundo Butch, na madrugada do dia 13 de novembro, ele estava na cave a ver televisão, quando a imagem ficou distorcida. Ao fundo do túnel da distorção, Butch conseguia ver-se a si mesmo, sozinho naquela sala, e numa outra sala ouvia a sua família a conspirar para o matarem. A determinado momento, uma mulher apareceu na cave. A mulher vestia um capuz e tinha mãos pretas, e segundo Butch, foi essa mulher que lhe entregou a caçadeira com que ele iria matar a sua família. Então, Ronnie dirigiu-se em primeiro ao quarto dos pais, onde assassinou o casal, passando depois ao quarto dos seus irmãos, Mark e John Matthew. Em seguida, assassinou Allison e, por fim, foi até o 3º andar da casa, onde matou Dawn. Existem fotos da cena do crime, destes assassinatos, mas como vocês sabem, eu não gosto de colocar esse tipo de fotos aqui no vídeo, acho que é uma falta de respeito para com as pessoas que morreram. Eu volto a dizer que muitas vezes nós vemos estes casos, estes vídeos,
e nós quase que desligamos da realidade e é tipo um entretenimento, mas nós nunca nos podemos esquecer que houve pessoas reais, pessoas como nós, que realmente morreram naquele dia, inclusive crianças. Então eu acho muita falta de respeito mostrar fotos de pessoas que faleceram de uma forma tão trágica. Aliás, eu acho falta de respeito mostrar qualquer tipo de cadáver. E então eu não mostro. Claro que eu estou a dizer isto porque eu sei que às vezes as pessoas têm uma certa curiosidade e querem ir ver, e há muitos sites que têm essas fotos, inclusive há fotos da cena do crime já sem os corpos lá, também não vou mostrar aqui porque é muito chocante, é muito triste e eu não gosto de mostrar esse tipo de coisas aqui. Eu acho que ficamos apenas pela história, há pessoas que não querem ver isso e eu percebo perfeitamente, porque eu gosto que quando estou a ver vídeos no YouTube me sinto de certa forma segura de que não vou ver uma coisa que me vai chocar e que eu não quero ver, e portanto é isso que eu tento trazer aqui para o canal, é tentar respeitar as vítimas e tentar não chocar também as pessoas que estão desse lado e que podem não querer ver isso. Então eu só estou a dizer isso porque eu sei que há pessoas que têm curiosidade em ver essas coisas, eu percebo e estou só a informar que existem, mas eu não vou trazer para aqui, ok? Durante o julgamento, um psiquiatra avaliou o Butch DeFeo e ele disse que o Butch, ele não parecia estar a agir de sua própria consciência, era quase como se ele não tivesse noção das coisas que se estivessem a passar, quase como se não fosse ele ali, entendem? Quase como se ele desligasse e ligasse a consciência dele, e parecia que ele não fazia muito sentido nas coisas que estava a dizer. Então, a defesa do Butch, eles tentaram alegar insanidade, embora o Butch mal chegou à prisão e mal começou a falar, mal foi preso, não é? Enquanto o julgamento estava a decorrer, ele começou a contar esta história da mulher que apareceu na cave e que lhe entregou a caçadeira. E então isto levou a originar os rumores de que teria sido um demónio que levou o Butch a matar a família. Isto faz lembrar um bocado o caso da semana passada, não é? Se vocês viram. Então, a defesa dele alegou insanidade para o defender. Eles não alegaram que foi um demónio, não foi como ao caso da semana passada, exatamente. Eles alegaram que o Butch DeFeo estava louco. Mais tarde, já depois do julgamento e isso tudo, o Butch, ele chegou a dizer que foi a irmã dele, a Dawn, que tinha 18 anos, que o levou a matar os pais, que segundo ele, eles os dois estavam fartos dos abusos constantes e então orquestraram tipo um plano para matarem a família. Segundo ele, um tio dele, quando ele foi preso, foi falar com ele e o Butch contou-lhe que tinha sido a irmã que tinha tido a ideia de matar os pais. E ele disse que ele não podia dizer isso, que ele estava proibido de dizer que foi a irmã a dar essa ideia, que ele tinha que assumir que foi ele que fez os crimes. É assim, esta teoria da Dawn, ela nunca foi provada, embora muitas pessoas a dissessem que havia uma grande probabilidade de ele ter sido ajudado por alguém, porque eram muitas pessoas a serem mortas, e como elas não se tinham mexido e ninguém conseguia explicar isso, houve pessoas que puseram a teoria de que ele podia ter feito isso com outras pessoas. Só que essa teoria, ela nunca foi provada, e uma coisa que não faz sentido nessa teoria é que a irmã, a Dawn, ela também foi assassinada. Portanto, é assim, porque é que ele haveria de matar a família com a Dawn e depois assassinar a Dawn? E ela estava na cama dela, como os outros, entendem? Então, isto nunca foi provado. Ela morreu naquela noite e nunca pôde dizer de sua justiça. Para todos os efeitos, o Butch cometeu estes assassinatos sozinho. A verdade é que este crime horrendo nunca foi totalmente explicado. Ronald Jr. era de facto um jovem problemático, que tinha uma relação abusiva com o pai. Mas Ronnie gostava dos seus irmãos e da sua mãe, e nunca ninguém encontrou um motivo real para aquele crime. Em novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado pelo assassinato de toda a sua família. O juiz presente no caso disse mais tarde que os crimes cometidos por Butch eram horrendos e abomináveis, e acabou por condenar o jovem de 23 anos a 6 penas de prisão perpétua, uma por cada pessoa assassinada naquela noite. Ronald DeFeo Jr. continua preso até aos dias de hoje. Dizem que as casas são um espelho dos seus residentes.
cada parede, absorvendo os sorrisos e conversas. Cada móvel inundado pelos jantares e memórias. As casas absorvem a essência do que lá acontece, seja bom ou mau. E não foi diferente para a casa dos DeFeo em Amityville. Exatamente 13 meses depois dos terríveis assassinatos do número 102 em Ocean Avenue, uma nova família estava pronta para viver os seus sonhos dentro daquela casa, completamente alheios, que seria ali que iriam passar por um verdadeiro pesadelo. E esta nova família era a família Lutz. Eles eram constituídos pelo George e a Kathy Lutz e pelos seus 3 filhos. O Daniel, de 10 anos, o Christopher, de 7 anos e Missy, de 5 anos. E, para quem estiver a questionar, a família Lutz, eles sabiam dos assassinatos da casa. As pessoas que vendem as casas, elas são obrigadas a dizer sobre estas coisas, não é? Eu acho bem, não é? Pelo menos eu acho, não é? Além disso, a casa ela foi muito barata para o tipo de casa que era, e este preço foi inflacionado por causa dos assassinatos, né? Esta casa era uma casa muito, muito grande, tinha o próprio cais no rio, acho que era assim numa zona de luxo, e a casa para os Lutz custou $80 mil, portanto, mesmo em 74, para uma mansão no rio, é baratinho, né? É uma pechintinha, mas o barato sai caro, não é, minha gente? Segundo o George Lutz, eles em família falaram sobre isso, sobre a casa ter sido palco de assassinatos horríveis, e ele disse que falou com toda a gente, até com os filhos, que eram bastante pequenos. Segundo ele, o que eles chegaram à conclusão foi que eles não se iam deixar afetar por aquilo, eles adoraram a casa, acharam que a casa era fantástica, perfeita para eles. E apesar de eles acharem que foi trágico o que aconteceu, eles não se iam deixar afetar por aquilo. Que eu, sinceramente, acho estranho. Porque eu penso por mim, por mais baratuxa que fosse uma casa espetacular, será que eu queria viver na casa onde morreram pessoas de uma forma tão horrenda? Tipo, dormir nos quartos onde eles levaram tiros? Não, eu não sei, gente. Eu não sei. O que é que vocês... Digam-me nos comentários. Vocês mudaram-se para uma casa onde soubessem que aconteceu um assassinato deste género? Tinham coragem de dormir no quarto onde vocês sabiam que crianças tinham morrido, que adultos tinham morrido? Vocês eram capazes? É que eu não era. Entendem? Por isso. É que pronto. Mas pronto, independentemente da vossa opinião, os Lutz acharam que não era muito problemático isto, então eles mudaram-se para lá. Na verdade, George Lutz chegou mesmo a dizer que aquela casa representava para eles tudo aquilo que consideravam ser perfeito. Mas o que a família nunca considerou foi que a casa poderia ainda carregar em si restos da energia negativa da noite em que a família DeFeo foi assassinada. E rapidamente fenómenos estranhos começaram a acontecer. E os fenómenos estranhos não esperaram muito para começar a acontecer. Estas coisas não esperam, gente. Então, pelos vistos, começaram a acontecer no dia em que eles se mudaram para a casa. Na primeira hora em que eles puseram os pés naquela casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Começou com o cão deles, com o Harry, que era um labrador preto, que segundo eles era um cão muito pachorrento, muito calmo. O Harry começou a tornar-se muito agitado, mal chegou à casa e, segundo a família, ele tentou se enforcar. Ele tinha uma trela e atirou-se por cima de uma cerca e ficou pendurado pelo pescoço. Isto foi na primeira hora deles chegarem lá. Portanto, antes deles se mudarem para a casa, em conversa com um amigo, eles contaram acerca da casa e da história da casa. E essa amiga aconselhou os Lutz, quando eles se mudassem para lá, a levarem um padre lá para benzer a casa por causa do que aconteceu, não é? Só para prevenir e tal.
E então foi isso que eles fizeram. No dia em que eles se mudaram para lá, eles chamaram um padre lá, que é o padre Rei Pecoraro, e ele foi lá a benzer a casa. Então, enquanto eles estavam a mudar, a fazer as mudanças, a tirar as caixas e não sei o quê, o padre entrou na casa sozinho e começou a dizer o ritual de benzer a casa, a ler as escrituras e tudo mais. E então ele entrou num quarto do primeiro andar e ele diz que mal entrou nesse quarto, ele sentiu algo bizarro. Em primeiro lugar, a temperatura desceu radicalmente. Ele diz que sentiu muito, muito, muito frio e começou a sentir uma energia muito, muito negativa. Então, uma mão invisível esbofeteou o padre e uma voz ordenou-lhe que saísse dali imediatamente. O padre, ele ficou muito assustado com isto também, não é? Poder, eu também ficava, não é? Padre, mas demónios à parte, porque é assim, tipo, ser esbofeteado por ninguém é assustador. E ouvir vozes que também são de ninguém também é assustador. Então ele ficou assustado e ele saiu da casa e foi ter com a família e disse assim, olhem, algo de estranho se passa naquele quarto do andar de cima, por isso, por favor, não usem esse quarto como um quarto de dormir, façam dele um quarto de costura. Foi o que ele disse. E eles assim fizeram um quarto de costura. Isto era nos anos 70, por isso eu creio que os quartos de costura fossem algo comum. Depois, a casa começou a afetar George Lutz. George começou a acordar todas as noites às 3:15 da manhã. A hora em que supostamente a família de Feo teria sido assassinada. George sentia-se inquieto, perdeu dias de trabalho, começou a descuidar-se na sua higiene, começou a perder peso. O patriarca da família começou então a sofrer alterações de personalidade. A determinado momento, sem qualquer aviso, a sua personalidade mudava radicalmente e George tornava-se violento e descontrolado. Além disso, George Lutz parecia nunca conseguir aquecer-se. O homem sentia um frio intenso e constante sempre que estava dentro da casa. Então o George estava constantemente a partir madeira para acender a lareira da sala. Eu achei curioso esta parte, por ele estar sempre com frio, estar sempre a pôr a lenha na lareira, para acender a lareira e não sei o quê, estar sempre a cortar madeira e estar obsessivo com isso, porque eu não sei se foi de propósito ou não, mas a história do The Shining, o livro do Stephen King, ele também tem isso. O pai de família, ele também sente um frio constante e a obsessão dele é estar sempre a pôr carvão na caldeira do hotel. É tipo um ponto central do livro, é ele estar sempre lá naquela caldeira a meter carvão, para estar sempre quente, porque ele sentia muito, muito frio. Eu já não sei ao certo quando é que o The Shining foi escrito, mas eu não sei se o Stephen King pegou neste caso como inspiração para isso, mas eu achei curioso este pequeno pormenor. E a Kathy Lutz, ela também começou a experienciar fenómenos que não conseguia explicar em diferentes quartos da casa. Uma vez ela estava dentro de um quarto e ela sentiu como se uma mulher a abraçasse. Ela sentiu o abraço de uma mulher. Ela não sabia explicar como é que ela sabia que era uma mulher, mas ela sentiu que era uma mulher que a abraçava. E eu acho isto é estranho, não é? Tipo, é estranho, mas também é um pouco triste. Vocês acham que podia ser a Louise de Feo, como ela também era mãe de família, acham que pode ter a ver com isso? Eu não sei. Mas o certo é que a Kathy, ela ficou muito assustada com isso, como é normal, né? Também ficaria. E então ela ficou muito, muito nervosa. Outra coisa que a Kathy experienciava muito eram pesadelos. Ela tinha pesadelos muito, muito vívidos com a noite dos assassinatos dos da Feo. Ela sonhava com isso constantemente. Os pesadelos eram tão explícitos que Kathy, sem saber pormenores dos assassinatos, conseguiu determinar corretamente a ordem pela qual a família tinha sido morta e sabia exatamente os locais em que as balas tinham entrado nos corpos. E importa dizer que esta informação não tinha sido inicialmente revelada pela polícia. Isto foi 13 meses depois dos assassinatos. E nesta altura ainda não se sabia estes pormenores. E ela conseguiu dizer exatamente
quem é que morreu primeiro, onde é que as balas entraram, porque ela dizia que ela via tipo as balas entrar nos corpos e via os assassinatos a acontecerem, que é assustador. Mas o casal estava especialmente preocupado com a sua filha mais nova, Missy. Um dia, Kathy estava na cozinha quando Missy lhe perguntou se os anjos podiam falar. Kathy respondeu que achava que sim e perguntou porquê. E foi aí que Missy Lutz explicou que achava que um anjo estava no seu quarto. Este anjo tinha o nome de Jody e a forma de um porco de olhos vermelhos. Um porco que tanto podia ser muito pequeno ou muito grande e que tinha a capacidade de ser invisível. Este desenho, feito por Missy, mostra a forma de Jody. E um dia, Jody disse a Missy que estava muito feliz por ela estar ali e que Missy e ela iriam viver ali juntas para todo o sempre. Claro que quando a Missy contou isto aos pais, que um porco, que ela achava que era um anjo, lhe disse que elas as duas iam viver ali para sempre, isto perturbou um pouco os pais e eles ficaram tipo... ok... Não é fácil ser pai, né, gente? Eu não tenho filhos, mas eu acredito que não seja fácil. Mas ser pai de um filho que vê estes amigos imaginários e que diz estas coisas é de uma dificuldade. E não tardou até que os outros membros da família começassem a notar a presença de Jody. Uma vez, quando George estava no jardim da casa e olhava para a janela do quarto da filha, viu uns olhos vermelhos a olharem para ele. Muitas vezes, George também via estes olhos do lado de fora da janela do quarto da filha. E um dia, ao passar no corredor, ouviu Missy a falar com alguém dentro do quarto. E quando olhou da soleira da porta, viu uma cadeira de baloiço a baloiçar, sem ninguém estar lá sentado. O Daniel, o filho mais velho do casal, ele também experienciou vários acontecimentos bizarros na casa. Uma vez ele estava na janela com as mãos apoiadas na janela, quando de repente a janela lhe caiu em cima da mão, esmagando-lhe os dedos. Era daquelas janelas que abrem assim para cima, sabem? E então, Além disso, o jovem Daniel contou que George começou a ter comportamentos cada vez mais abusivos e violentos para com ele. Os Lutz, eles também começaram a ver enormes enxames de moscas a voar dentro de alguns dos quartos, o que era altamente improvável, porque estas moscas geralmente aparecem no verão e naquela altura era inverno. E geralmente o quarto que mais enxames de moscas tinha era o quarto da costura. A temperatura flutuava em diferentes zonas da casa e, ocasionalmente, sentia-se o cheiro a perfume no ar. Além disso, começaram a surgir manchas negras no chão, na pia da louça e nos móveis da casa de banho. E à noite, a família começou a ouvir diversos barulhos que iam além das explicações lógicas. Eram barulhos de passos a ecoar pelos corredores, batidas nas paredes e portas, e gritos desesperados que se faziam ouvir por toda a casa. Segundo o George Lutz, ele reparou que desde que chegaram à casa, todos os membros da sua família começaram a dormir de barriga para baixo. E se vocês se recordam do que eu disse antes, esta foi a posição em que os corpos da família de Fel foram encontrados. Um dia, Kathy foi até à cave da casa e reparou que uma das estantes se mexia. Kathy empurrou a estante para o lado e descobriu uma porta. A porta dava para um pequeno quarto que tinha todas as paredes pintadas de vermelho. A família ficou muito confusa com esta descoberta.
uma vez que esse quarto não estava na planta da casa. E o cão da família, o Harry, parecia ter um medo inexplicável dessa divisão, recusando-se a aproximar-se de lá. Com todos estes eventos bizarros a acontecer, um amigo da família aconselhou os Lutz a abrirem todas as janelas da casa e a percorrerem a habitação com um crucifixo na mão e a citarem algumas passagens da Bíblia. Quando os Lutz executaram este ritual, ouviram um coro de vozes do além que lhes pediam para eles pararem com aquilo. E este ritual apenas piorou a situação da casa. Desesperados, os Lutz decidiram contactar o padre Pecoraro. No entanto, sempre que lhe tentavam ligar, ouvia-se um som de estática no telefone que impedia a comunicação. E quando o padre lhes tentava ligar, ouvia o mesmo som de estática. E, incapazes de conseguirem a ajuda do padre e um bocado assustados com tudo o que estava a passar, os Lutz decidiram tentar outra vez o ritual de limpeza da casa, aquele ritual de andar com a Bíblia e o crucifixo a benzer a casa. Eles decidiram tentar outra vez. Nessa noite do dia 14 de janeiro de 1976, os Lutz experienciaram os acontecimentos mais assustadores e perturbadores dentro da casa. A família nunca revelou exatamente o que aconteceu, mas, nessa noite, a família Lutz pegou apenas em 3 mudas de roupa e saiu da casa, deixando tudo para trás, apenas 28 dias depois de se terem mudado. Os Lutz nunca mais regressariam à casa, e apesar de nunca terem contado exatamente o que se passou nessa noite, Kathy disse o seguinte: descrever o medo e o que o medo te pode fazer é difícil de verbalizar. Descrever um mal que não tem barreiras é difícil de apresentar, mas isto foi o que nós experienciamos naquela noite. O sentido das nossas vidas estava ali e nós decidimos ir embora. O Ed e a Lorraine Warren, eles foram contactados pelos Lutz depois de eles já terem saído da casa. Eles foram contactados para verem se encontravam algum tipo de fenómeno lá, o que é que se passava com aquilo. O Ed Warren, ele contou numa entrevista que o George Lutz, quando lhe entregou a chave da casa, ele nem se aproximou da casa, ele entregou-a num restaurante. Eles combinaram encontrar-se num restaurante para ele lhe dar a chave. Isto porque o George Lutz disse que nunca chegaria mais perto do que aquilo da casa. Eles tinham tanto medo que eles nunca mais quiseram estar nem perto da casa. Durante as investigações à casa, um dos investigadores paranormais da equipa dos Warren tirou uma foto que viria a tornar este caso ainda mais bizarro e assustador. Nesta foto, tirada no primeiro andar da casa, que alegadamente estaria vazio naquela altura, vemos um rapaz de olhos brilhantes a espreitar numa das portas. E muita gente acredita que este rapaz é John Matthew DeFeo. E os Warren, eles testemunharam de facto que a casa estava impregnada de energias negativas e de espíritos malignos e demónios. E este caso de Amityville, seria o caso que tornaria os Warren famosos. Foi este caso que os catapultou para a fama. Na altura, este caso teve um grande impacto, como vamos ver já a seguir, e eles ficaram conhecidos por estarem envolvidos neste caso em particular. O caso da Amityville, ele aparece um bocadinho no segundo filme do universo Conjuring, que é o do caso do Poltergeist de Enfield. Logo no início aparece um bocadinho do filme que mostra os Warren dentro da casa de Amityville. É bastante creepy e até aparece lá este fantasma da foto. É muito creepy essa parte.
No entanto, e apesar de os realizadores do filme quererem muito fazer a história de Amityville no universo Conjuring, eles não podem porque há outra empresa que comprou os direitos dessa história, que é a empresa que tem vindo a fazer os filmes de Amityville. Depois de saírem da casa, os Lutz decidem vender a casa ao banco e leiloam todos os seus bens pessoais. Em setembro de 1977, Jay Anson publica o livro O Terror de Amityville, uma história verdadeira. Este livro, feito a partir de testemunhos tanto dos Lutz como dos Warren, tornou-se um sucesso imediato e viria a vender mais de 3 milhões de cópias. Em 1979 foi feito um filme com o mesmo título do livro, que contava a história da família Lutz e que arrecadou cerca de 80 milhões de dólares. E este filme daria origem a muitos mais filmes, sendo que a história da sinistra casa de Ocean Avenue já foi adaptada para o cinema 28 vezes. A popularidade deste livro e deste filme na altura tornaram os Lutz numa espécie de celebridades do paranormal. Eles eram convidados para talk shows, para entrevistas, as pessoas estavam muito interessadas nesta história. Mas claro que quando surgiu esta fama, também surgiram as pessoas e os rumores a dizer que esta história era falsa. E há muita gente que diz, que afirma a 100%, com todas as certezas, que os Lutz inventaram esta história para ganharem dinheiro, porque eles lançaram um livro logo a seguir, porque depois foi adaptado para o cinema e eles ganharam muito dinheiro com isto. Então há muita gente que diz que isto é falso. Inclusive as pessoas que depois foram viver para a casa. A casa passou por vários donos ao longo dos anos e neste momento está habitada por novos donos desde 2016. E as pessoas que viveram lá dizem que nunca experienciaram nada de paranormal. Só tenho que fazer uma à parte, que é tipo, como assim tantos donos nessa casa? Tipo, quem é que continua a querer ir viver para lá? É só isto que eu quero dizer, ok? Tipo, parem com isso. Para mim, a casa seria demolida, não quero chatear ninguém, ok? Mas a casa seria demolida e acabava-se ali. Tipo, as pessoas continuam a viver para lá. Não consigo explicar, mas segundo o que estas pessoas dizem, eles nunca experienciaram nada de paranormal lá. Mesmo quando os Lutz, eles se mudaram da casa e pediram para uma empresa ir lá recolher os pertences, a pessoa que foi lá recolher os pertences esteve lá dentro sozinha e ele disse que não sentiu nada, que não experienciou nada de estranho. Mas também foi só um bocado, não é? Também esteve lá a viver. Então, basicamente, eles dizem que a família Lutz, eles estão a tentar lucrar com a tragédia da família DeFeo, o que muita gente condena, como é lógico, eu percebo. No entanto, apesar destes rumores e desta polémica do caso ser considerado falso, a família Lutz mantém até os dias de hoje a sua história e eles mantêm que passou-se mesmo aquilo na casa. Inclusive, o filho mais velho deles, o Daniel, ele fez, acho que em 2012, um documentário a falar sobre a vida dele na casa e ele falou de como o pai era abusivo para ele, destas coisas todas que ele passou e ele diz, ainda hoje, ele já tem 50, 60 e ele diz que ele passou mesmo por aquilo. Já por outro lado, a Missy, a irmã mais nova, ela até hoje recusa-se a falar deste caso, ela não quer falar sobre isso, ela não dá entrevistas sobre o caso e ela é talvez um membro da família que esteve mais afastada desta popularidade. Ela era muito nova quando aconteceu e depois, por algum motivo, ela nunca quis falar sobre isso. O George e a Kathy, eles acabaram por se divorciar em 1988, mas ainda assim, depois do divórcio, eles continuaram a manter a sua história. A Kathy, ela faleceu em 2004 e o George Lutz viria a falecer 2 anos depois, em 2006. Sobre as sequelas que os acontecimentos na casa de Amityville deixaram na sua família, Kathy disse o seguinte: a história das nossas vidas em Amityville não é a história do que uma pessoa passou, é a história de uma família, 5 membros, cada um dizendo o que os afetou. As crianças em particular, a sua vida foi afetada de uma forma tão dramática pelo que experienciaram lá. Acho que o que perdemos lá foi as pessoas que éramos antes de nos mudarmos.
Algumas coisas podemos recuperar, mas isso não. E esta foi a história da Casa do Terror em Amityville. É uma história pesadona, gente! Eu acho que esta história tem muitas camadas. Eu acho que ela é pesada porque é talvez a única história destas todas em que nós sabemos com toda a certeza que pelo menos uma coisa muito horrível aconteceu, que foram os assassinatos da família da Fel. Isso não há qualquer dúvida, sejam vocês céticos ou não, essas pessoas, elas morreram naquela noite. O que vem depois é que já fica ao critério de cada um e de cada um acredita. Eu, na minha opinião, como vocês sabem, eu dou sempre o benefício da dúvida e, como eu já vos disse, este caso em particular mexe muito comigo. Eu não sei explicar porquê, mas eu sinto mesmo uma energia má desta história, eu não sei explicar. E eu acho que, sim, eles ganharam muito dinheiro com isso, mas nós não nos podemos esquecer que quando eles saíram dessa casa, eles não sabiam que iam ganhar esse dinheiro. Eles saíram de uma casa que lhes custou $80.000. Eles saíram, deixaram tudo para trás ao fim de um mês. Dá que pensar, não é? Porque por mais que a gente possa querer dizer, foi para ganhar dinheiro, como é que eles sabiam que iam ganhar dinheiro? Como, gente? Que certezas é que eles tinham que iam ganhar dinheiro com isso? E, no entanto, eles deixaram tudo para trás. Tudo, gente. É isso que eu acho que torna essa história tão bizarra e tão estranha. É que não foi do género, ok, vamos mudar, vamos arrumar as nossas coisas, vamos embora. Não, eles deixaram tudo para trás e eles nunca mais quiseram nada do que estava naquela casa. Eles venderam tudo em leilão. Venderam tudo, gente. Todas as coisas deles, vocês conseguem imaginar as roupas, os objetos pessoais, os brinquedos, os filhos, tudo o que era deles, eles venderam. Eles não quiseram, eles disseram que não conseguiam estar em contacto com nada. Além disso, eles também nunca disseram o que é que aconteceu naquela noite em que eles foram embora. Mas alguma coisa aconteceu para os levar a pegar só em roupinha e sair de lá. Por isso dá que pensar. Eu acredito muito nesta história. Então, se vocês estiverem a perguntar, mas tipo, então como é que eles viram estas coisas todas horríveis e depois os outros donos da casa nunca viram nada? Então, eu vi uma entrevista dos Lutz em que eles diziam que na altura em que eles se mudaram para a casa, eles praticavam uma coisa chamada meditação transcendental. E pelo que eu percebi, este tipo de meditação é muito semelhante aos jogos do Ouija e ao jogo do copo, por exemplo. É como se fosse tipo uma invocação, é como se eles tentassem chegar ao mundo espiritual e aos espíritos e assim. E como vocês sabem, ou se não sabem, eu vou-vos dizer, jogar jogos do Ouija, jogar o jogo do copo, ou praticar qualquer coisa destes tipos de sessões espíritas e assim, sem ter uma pessoa, um médium presente que saiba o que está a fazer, é a melhor forma de vocês terem a vossa casa assombrada por demónios. É abrir um portal para que espíritos malignos, demónios e tudo isso entrem para a vossa casa. E basicamente esta é a justificação que eles deram, que por eles praticarem este tipo de meditação, eles tinham aberto um portal neles próprios para estas coisas os virem atingir. Tudo isto é, como em todos os casos, extremamente relativo. Pode ser verdade, pode não ser, eu acredito que é, porque eu sinto uma energia muito má deste caso, e eu não sinto normalmente essas coisas, mas deste caso em particular, eu sinto uma energia muito má. Há um filme sobre este caso, aliás, há 28 filmes sobre este caso, não é? Eu nunca vi os filmes originais, os de 79, o de 79, dizem que é um filme excelente. A família Lutz não é completamente a favor desse filme, ela diz que há muitas coisas que são inventadas no filme, mas eu nunca vi. É um filme que está na minha lista, mas como eu vos disse, este caso deixa-me muito desconfortável e então eu tenho muitas reticências a ver. Eu vi sim um filme de 2006, creio eu, que também é do terror em Amityville e é um remake desse filme de 79. Ele é com o Ryan Reynolds e com a Chloe Grace Moretz e esse filme, gente, eu não ouço muita gente a falar desse filme, mas esse filme marcou-me muito.
Foi esse filme que me introduziu a esta história. Eu fui ver ao cinema e eu só o vi nessa vez. Eu nunca mais tive coragem de ver esse filme. É um filme muito perturbador. E eu não sei se foi pelo impacto que o filme teve em mim ou porque foi, mas o filme tocou-me muito. E então é um filme que eu recomendo. Eu acho sempre a mim que é dos filmes mais assustadores que eu já vi. Se calhar vocês até podem ver e achar que não é. Na altura, só o vi uma vez, como eu vos disse, marcou-me e esta história marcou-me até hoje. Gostava de saber a vossa opinião sobre este caso, se vocês já conheciam, se vocês não conheciam. E qual é a vossa opinião? Vocês acham que os Bloods inventaram tudo ou acham que eles realmente passaram por algo muito, muito mau naquela casa? Além disso, eu quero saber também, vocês tinham coragem de viver numa casa onde vocês sabiam que tinham morrido pessoas assim desta forma? Que eu sei que é o que muita gente diz, é tipo, todos nós vivemos num sítio onde já morreu alguém, não é? Tipo, ao longo dos anos, dos séculos, mas tipo, saber que um ano antes uma família inteira foi assassinada naquela casa, vocês tinham coragem de se mudar para lá, mesmo que fosse tipo uma pechincha? Tinham coragem? É que eu não. Só quero saber a vossa opinião. Espero que vocês tenham gostado desta série. Muito obrigada a quem esteve desse lado a acompanhar todos os vídeos. Para a semana, não sei se vai haver vídeo de Freaky Friday. Se houver, vai ser uma coisa muito leve, muito rápida, porque eu preciso de férias. Mas para a outra depois já vai haver Freaky Friday, já vai estar tudo normal. Eu desejo-vos um excelente Halloween, divirtam-se, comam doces. Eu sei que este ano é um pouco diferente, temos que ficar em casa, não podemos ir sair nem nada disso, mas vejam um filmezinho de terror, podem ver o terror em Amityville, quem sabe, comam muitos doces e tenham um excelente Halloween. Muito obrigada por assistirem, vemos no próximo vídeo, um beijinho enorme.